E aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos continuar nos cuidando porque o corona ainda não passou, então a gente ainda tem que ficar esperto. Então vamos continuar aqui, né? Vamos falar de circuitos elétricos. Eu já falei de circuitos em série, circuitos em paralelo, e agora vou combinar série com paralelo. Então a mesma coisinha aqui, ó. Eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão, colocar sempre corrente convencional, e aí eu vou colocar ela aqui agora para variar um pouquinho o desenho, e vou fazer o seguinte, olha. Fio aqui, fio aqui, chave, lâmpada, fio, chave, um outro fio, vou esticar isso para cá um pouquinho, lâmpada, chave, fio. Cada um desses fios aqui, né, são condutores ideais, né? Então, só tem queda de potencial a lâmpada, tá? Que é o resistor. Fio, fio, ligar os dois aqui. Fio aqui, fechei o circuito. Então, o que a gente pode ver aqui nesse circuito que eu montei, galera? Olha só, fonte, uma chave, uma lâmpada. Então eu falo que essa lâmpada está em série com a chave e a lâmpada e a chave estão em série com a bateria, tá? Então aqui vai ter uma queda de tensão. Essa queda de tensão vai ser transferida para cá. Chega aqui, a corrente vai dividir. Ela vai vir um ramo para cá e outro ramo para cá. Se tem divisão de corrente, então essa parte do circuito aqui é paralelo, tá? Então eu tenho uma componente que está em série e outra componente que está em paralelo. Aí vamos ver, ó, os valores que eu tenho são os valores padrões mesmo. A fonte é 9 volts, a chave, enquanto está aberta, tem resistência infinita, e eu tenho 10 ohms, aqui está dando para ver não, mas é 10 ohms, vou baixar aqui um pouquinho. Eu tenho 10 ohms da lâmpada e das outras lâmpadas, tá legal? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou fechar essa chave. Não passa corrente. Por que não passa corrente? Porque as outras duas estão abertas, então a corrente ela não sai de um ponto e chega no outro. Agora, se eu ligar aqui, vai ter corrente. Mas vai ter corrente passando o quê? Na primeira lâmpada, que está em série, e em uma das lâmpadas aqui em paralelo. Então, olha só, essa lâmpada aqui, nesse jeito que eu coloquei esse circuito aqui, eu tenho um circuito em série. Porque eu tenho uma lâmpada que depende da outra. Legal? Se eu ligar aqui agora as três lâmpadas estão funcionando. Olha só, aqui está vindo, se eu desligar aqui, nenhuma das três funciona. Quer dizer que essa lâmpada e essa chave, elas estão em série com o resto do circuito. Se eu desligar aqui, essa lâmpada de baixo funciona. Se eu desligar aqui, nenhuma funciona. Se eu ligar aqui e deixar desligada embaixo, a de cima funciona. Então essas duas lâmpadas aqui, elas são dependentes uma da outra. Então essa lâmpada e essa lâmpada estão em paralelo. E esse sistema está em série com essa lâmpada aqui. E como é que ficam os valores, hein? Vamos brincar aqui, ó. Voltagem da lâmpada. Tirar os valores aqui para a gente acompanhar só no voltímetro. 9 volts. Queda de tensão dessa lâmpada aqui. A queda de tensão dela vai ser de 6. Eu inverti ali, por isso que deu menos 6. 6 volts. Então, quanto que vai ser a queda de tensão aqui? Vai ter que ser 3. Por que eu sei que tem que ser 3? Porque a soma tem que dar 9. Sidão, mas essa aqui? Essa aqui está em paralelo. Se está em paralelo, quer dizer que o quê? Que a queda de tensão daqui é o mesmo daqui. Mas eu não deveria somar, não? Eu não deveria somar essa queda de tensão com essa aqui? Não. O sistema está em paralelo. Então você considera um sistema em paralelo como sendo todas as tensões como sendo igual a de uma só.
Então, por exemplo, aqui eu tenho cada lâmpada aqui tem uma queda de tensão de 3 volts. Quer dizer que isso aqui tudo tem uma queda de 3 volts. E aí quando soma com a queda de 6 volts da lâmpada de cima, então eu tenho exatamente o que? 9 volts da fonte. Então, novamente, eu percebo a conservação da energia. Então, repara bem, tá? Então, quando eu tenho um circuito misto, que tem componentes em série e em paralelo, em série serve como uma chave. Então, por exemplo, se essa lâmpada aqui queimasse, o circuito inteiro ia parar de funcionar. Mas essas duas aqui estão o quê? Estão em paralelo, então elas são independentes. Então, olha só, a primeira lâmpada brilha mais. Por que ela vai brilhar mais? Porque ela tem mais queda de tensão. E as segundas brilham menos. E lembra, você não soma a queda de tensão de uma lâmpada com outra lâmpada em paralelo, outro componente qualquer. Todos os componentes em paralelos estão na mesma diferença de tensão, estão na mesma voltagem, mesma diferença de potencial. E a corrente elétrica? Saindo da fonte, 0,6 A. Chegando na lâmpada, 0,6 A. Saindo da primeira lâmpada, 0,6 A, que é a corrente que a fonte está liberando. Chega aqui, 0,6 A. Veio para cá, 0,3 A. Veio para cá, 0,3 A. Passou pela lâmpada, 0,3. Passou pela outra lâmpada, 0,3. Chegou aqui, 0,6. Então eu tenho a mesma característica das ligações em série. Olha, uma componente em série tem a mesma corrente, passa a mesma corrente por ela. Mas uma componente em paralelo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as correntes são diferentes, mas a soma de todas as correntes que eu tenho num circuito dos componentes em paralelo é igual à soma da corrente que é fornecida pela fonte. Tá legal? Se eu mexer aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 0,6. Vou mexer nessa resistência aqui. Deixar um valor mais redondinho. 0,5 ampere. Essa é a corrente total. Mesma corrente, porque a lâmpada está em série. Agora eu venho para cá. Essa aqui dá 0,11. Mas essa aqui, 0,40. Teve um errozinho de aproximação. Não deve ser 0,50 certinho, não. Mas se eu somar aproximadamente, ó, 0,11 com 0,40 vai dar o quê? 0,50. Então, e repara só aqui, ó, olha o brilho. Essa lâmpada aqui, como ela teve uma resistência maior, quer dizer que ela vai ter uma queda de tensão, o quê? Menor, 0,36, e aqui vai cair mais, aqui, ó. Não, a queda de tensão aqui vai ser a mesma, desculpa. A queda de tensão é a mesma, estão em paralelo. O que vai diminuir o brilho aqui é que a corrente elétrica que está passando aqui agora é menor. Como a corrente elétrica que passa é menor, quer dizer que ela vai dissipar menos potência, né? Então ela vai brilhar menos. E aqui eu tenho mais corrente. Tá legal, gente? Então, o que a gente pode falar de um circuito misto? É que você tem componentes em série e em paralelo. Os componentes em série, cada um vai ter a sua queda de tensão. E todos vão ser percorridos pela mesma corrente. Os componentes em paralelo, cada um será percorrido por uma corrente diferente, cuja soma será igual à corrente total fornecida pela fonte. E todos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Tá legal, gente? Então esse aqui é o nosso, foi essa aula para falar sobre circuitos mistos. Aqui eu estou colocando nessa forma, né? Eu posso escrever, por exemplo, isso aqui assim, ó, que é colocando os componentes do circuito como sendo representações sistêmicas, né? Então aqui eu tenho a fonte, né? Maior potencial, menor potencial, os pontos de contato que eu tenho. Mas eu gosto de colocar assim, fica mais didático. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau.